Oi pessoal, tudo bom? Bom, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre sociologia e sobre o sociólogo Karl Marx. Algumas frases dele são: a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força intelectual dominante. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. O povo que subjuga outro forja suas próprias cadeias. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. As revoluções são a locomotiva da história. Bom, ele viveu de 1818 a 1883. Ele acabou estudando bastante filosofia, política, economia e sociologia, dentre outras matérias. O que possibilitou muito com que ele tivesse seus pensamentos e agisse conforme os seus pensamentos, né? E ele foi redator de uma revista, Gazeta, e participou da Liga dos Comunistas e foi integrante da Primeira Internacional, que é quando diversos trabalhadores se juntaram. Eu trouxe até uma frase dele para vocês aqui, outra que fala que os filósofos limitam-se a interpretar o mundo de diversas formas. O que importa é modificá-lo. Então, o que eu comentei com vocês antes, que ele pensava e fazia sua sociologia, mas ele também falava que não bastava só você fazer a sua sociologia, você tinha que agir conforme você pensava também. Então, as principais obras dele foram manuscritos econômicos filosóficos, que é quando ele descreve sobre a economia, sobre as relações de trabalho, com uma visão mais filosófica. Aí ele traz também pra gente a ideologia alemã, quando ele fala sobre as ideias da Alemanha. Na verdade, ele estava querendo se referir da Europa toda como em si, né? Aí ele traz também a obra Miséria da Filosofia. Ele faz também um manifesto comunista, que é quando ele, na verdade, ele está escrevendo para os operários. Então ele tenta usar uma linguagem acessível. Se vocês quiserem, tá até disponível se vocês quiserem ler. E tem também o 18 de Brumário, que é quando ele usa toda a história, os eventos históricos e aplica na política. Ele fez também o Capital, que é quando ele faz uma análise sobre a produção, a maneira de pensar capitalista e todos os meios de produção. Bom, ele vai trazer pra gente várias ideias, como o materialismo histórico, a luta de classes, a alienação, a política, a dialética. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a dialética. Se vocês assistiram às aulas de filosofia, vocês viram que ela acabou surgindo lá com Platão. Só que aqui uma dialética um pouquinho diferente. Então, o Marx, ele se baseou muito na filosofia de Hegel, porque ele fala o quê? Que a gente vai ter uma tese. Dessa tese, a gente vai ter uma antítese, que é o que está negando essa tese, e dela a gente vai ter uma síntese. Então, a síntese é quando a gente vai superar essas ideias e vai formar uma nova tese a partir dessas duas. Então, essa nova tese pode ter outra antítese. Então, esse é um processo contínuo. Então, é um movimento interno de negação e superação. Então, por exemplo, se a gente tem numa flor, a gente vai ter o botão dessa flor, que é a nossa tese. A flor em si é a antítese, porque a antítese está negando essa tese. E dessa flor surgiu o fruto, que é a síntese. Então, essa síntese superou o botão e a flor.
E esse é um processo interno, então tá dentro da gente, não é externo. Então Marx, ele fala sobre essa dialética, só que ele fala que a dialética de Hegel tá invertida. Então, na verdade, o mundo material que influi sobre as nossas ideias. E ele fala que essa dialética é uma ideia. Então, o que importa é a prática, que é a matéria em si. E Marx, ele aplica a dialética na história e na sociedade. Então, ele fala que, na verdade, tudo que existe, que acontece, tem uma dialética aplicada sobre ela. Então, ele até fala do senhor e do escravo através dessa dialética. Então, ele fala que existe uma luta entre os dois. E daí, o que perde é o escravo. Então, tá ali os dois lutando. E esse escravo, ele seria morto, né? Então, ele oferece o trabalho dele em troca da vida dele. Então, deixa eu viver que eu ofereço a você meu trabalho. Então o primeiro, ele tá negando a vida do outro. Então, isso é a nossa antítese. E da síntese surge esse senhor e esse escravo. E isso tá dentro deles. Então, é todo aquele processo de dialética. Então, a gente tem aqui o senhor, que é a política, e o escravo, que é o trabalho. Então, o senhor, ele usufrui e controla, e o escravo domina os meios de produção. O senhor, ele depende de quem domina o trabalho, porque ele só vai ter os seus meios de produção, só que ele não vai saber manusear, não vai saber como usar. Então, o escravo, ele pode controlar quem não sabe trabalhar. E o senhor é escravo do escravo. Então, o escravo é senhor do senhor. E o senhor é o patrão burguês capitalista. E o escravo é operário, proletário e trabalhador. Então, ele fala que a partir dessa nossa síntese, que é esse senhor e esse escravo, lembra que eu falei pra vocês? A gente vai ter uma nova antítese. Então, esse senhor, ele vira escravo do escravo, porque ele não sabe produzir, ele não sabe manusear. E a síntese disso, como Marx fala, seria então a revolução, que é quando esse escravo, a classe toda proletariada, chega na revolução. E ele fala pra gente também sobre o socialismo utópico. Então, antes de falar sobre Marx, é importante a gente falar sobre os primeiros socialistas que trouxeram um pouquinho dessa visão. Então, a gente teve o Conde de Saint-Simon, que ele defendia muito a unificação da Europa. Então, ele falava, a gente poderia ter só um parlamento, isso seria muito melhor, não teria tanto conflito. E ele fala que o sucesso da ciência tinha que ser aplicado dentro da indústria, porque assim ela teria uma utilidade na vida das pessoas. Então, ele acabava falando que a Revolução Industrial tinha que favorecer melhor a distribuição de riquezas. Aí depois a gente teve François Charles. Ele falava muito sobre a união cooperativa entre os seres humanos. Então, que os seres humanos, eles tinham que estar trabalhando todos para um bem comum, que isso seria melhor para a sociedade. Aí surgiu Robert Owen, que ele também fala sobre esse cooperativismo, que ele fala bastante sobre a qualidade de vida dos operários, e que essa era uma condição importante a ser falada ali, né? Porque a gente deveria ter uma condição mínima para eles. Eles não poderiam estar vivendo naquelas condições que nenhum ser humano deveria estar vivendo. Então, ele falava que a gente deveria ter uma reforma do ambiente do trabalho e uma educação para a gente ter um progresso social. Então, todos esses três sociólogos, eles falam de algumas coisas em comum, como dá para perceber. Então, eles falam da justiça plena, que então a gente vai ter uma sociedade sem conflitos, sem guerra, contra o individualismo, contra a propriedade privada, onde a gente vai ter a ausência de uma luta política. Então, só que o erro, segundo Marx, ele fala que eles eram muito idealistas, que eles falam que a elite que teria que acabar mudando
para a sociedade mudar. Então, esses sociólogos, eles excluem o proletariado das mudanças que deveriam acontecer. Enquanto Marx, ele fala o quê? Que a mudança é interna, né? Daquela dialética, que a mudança está dentro da pessoa. Então, dentro do capitalismo, a gente não poderia excluir o proletariado para ver uma mudança. Ele tinha que participar dessa mudança. Então, ele até fala, eu trouxe aqui para vocês, assim: o progresso da indústria, cujo agente involuntário e sem resistência é a própria burguesia, provoca a substituição do isolamento dos operários, resultante de sua competição por sua união revolucionária mediante associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria abala a própria base sobre a qual a burguesia assentou, o seu regime de produção e de apropriação. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Aí Marx, depois disso, ele vai falar um pouquinho sobre as primeiras sociedades. Então, lá as primeiras sociedades que surgiram quando eram tribos. Então ele fala que tinha muita contradição interna entre, na verdade, todas as sociedades vão ter essa contradição interna. Então a gente vai ter um período de solidariedade, um período de conflito, entre outras coisas. Tudo que está acontecendo em contradição. Primeiro você tem uma coisa, depois você tem outra. Então, nas comunidades nas originais, lá você vai ter uma cooperação e uma harmonia. Então, não há excedentes nem conflitos sociais, porque as pessoas elas estão produzindo ali o suficiente para elas comerem. Então, elas não têm um estoque ainda. Então, por causa disso, elas vão estar trabalhando para comer, vão estar trabalhando para viver e não vão ter conflitos. Então, ele até fala, né, nas formações econômicas pré-capitalistas, que a maneira como esta comunidade original se modifica vai depender de várias condições externas, climáticas, geográficas, físicas, bem como de sua constituição específica, isso é, de seu caráter tribal. Então ele fala o que pra gente? Não que essas condições externas elas precisam ser excluídas, elas também vão acabar influenciando, além das condições internas, ao indivíduo. Então, nessas sociedades, a gente vai ter essas alterações todas que vão levar à necessidade de produção de alguma ferramenta, alguma técnica. Então, por exemplo, esses instrumentos que eles estão usando são muito ruins, aí eles vão desenvolvendo melhores, que vão levar a uma melhor produção. E essa melhor produção vai acabar gerando esses excedentes. Então, eles vão acabar guardando mais as coisas. Só que essa distribuição não é justa. Então, acaba que as pessoas vão ter a distribuição. Não precisa ainda entrar o dinheiro aí, por exemplo, de comida. Eu trabalhei mais, eu vou ter mais comida. Aí começa a surgir também a propriedade privada, que chega uma pessoa e ela vai lá e delimita seu território e fala: não, aqui, se vocês quiserem ficar aqui, vocês vão me obedecer. E isso vai crescendo e acaba que poucos ali vão mandando. Então assim surge a economia e acaba que vai criando as classes sociais, porque uns são detentores de poderes, outros não. E assim surgem as classes sociais. Então, ele vem falando pra gente sobre as classes sociais. Ele fala que o homem ele precisa das relações, então ele está condicionado a ter relações humanas. Só que, como eu comentei pra vocês, essas relações estão sempre em antagonismo. Então, uma hora a pessoa ajuda a outra, só que logo depois se prejudica também. Assim como se autoajuda, se auto-prejudica. Então, tudo que está acontecendo em antagonismo. Uma hora é isso, no outro dia é outra coisa. Então, está em oposição. Então, a gente vai ter a exploração, só que a gente vai ter também a complementação. Então, é aquela relação dialética lá que eu falei pra vocês. Então, a gente vai ter a harmonia, depois a gente vai ter o antagonismo,
que vai criar divisão no trabalho, então vai criar uma hierarquia de desigualdades, classes sociais. E os meios de produção, que são as maneiras de exercer o trabalho, onde a gente tem nesse meio o proletário e o não proletário. Então a gente vai acabar tendo a luta de classes. Então a gente pode ter o escravo contra o cidadão livre, o servo contra o senhor feudal e o operário contra o patrão. Aí eu trouxe para vocês aqui o que ele fala um pouquinho no Manifesto Comunista. A história de todas as sociedades existe até hoje, tem sido a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de cooperação e companheiro. Numa palavra, opressores e oprimidos, têm permanecido em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa guerra ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou pela destruição das duas classes em luta. Então ele está falando o que pra gente? Que essa luta sempre existiu, então pode ser que ela está disfarçada ou mesmo aberta, escancarada, que essa luta só vai acabar se a gente tiver uma manifestação revolucionária da sociedade, ou então se a gente tiver destruição das duas classes em alguma luta. Então ele traz pra gente também o conceito de escravo, servo e proletário, que são diferentes. Ele fala que o escravo é uma pessoa que não vai ter direito algum, então ela é vista como propriedade de alguém. Então ele pode ser vendido, pode ser alugado, ele não é visto como uma pessoa. Agora o servo, ele não é propriedade de alguém, ele vai acabar sendo propriedade da terra mesmo, porque ele vai estar preso ali àquela terra, ele vai estar produzindo porque aqui o Senhor deu para ele aquela terra e falou para ele que a função dele, a única função dele é produzir naquela terra, então ele está preso ali. Só que aquele senhor feudal vai dar proteção a ele, porque aquele servo é dele, né? Não com propriedade, né? Mas meu servo, meu protegido. Só que o servo é propriedade da terra, ele está preso à terra. E a gente tem o proletário, né? Ele é livre, com direitos e recebe o seu salário. Só que o único comprometimento dele é com o patrão dele, que é obrigado a pagar o salário dele, né? Como seu direito. Aí ele traz também pra gente a luta de classes. E antes disso surgiu uma visão liberal lá com Locke, por exemplo. Eles falam, a partir dessa visão liberal, que todos os homens são iguais, que ninguém pode ser propriedade de ninguém, e todos têm os mesmos direitos, todos têm o mesmo direito à propriedade. Só que Marx vem e fala que essa propriedade do burguês são os meios de produção, e a propriedade do proletariado é a força de trabalho dele. Então não adianta, isso acabaria levando o proletariado a vender sua força de trabalho para o burguês. Então os interesses são diferentes, eles são complementares também. Então isso acaba gerando uma luta para Marx. Ele fala que o patrão e o proletariado, eles têm interesses diferentes. Então o patrão, ele quer ter mais lucro, ele quer abaixar o salário do proletariado, e os operários, eles querem o quê? Eles querem participar daqueles lucros que está produzindo. Eles não querem ter uma jornada de trabalho aumentada, eles querem reduzir. Então, interesses divergentes. Até mesmo quando eles estão, por exemplo, negociando horário. Eu quero tirar férias, e isso teoricamente não é benéfico para o patrão. Então, é sempre uma luta entre os dois. Então, só que eles são complementares. Por quê? Porque uma classe só existe com a existência da outra. Então aqui eu trouxe para vocês que eles são antagônicos, o burguês e o proletário. Então o burguês, ele quer o quê? Mais lucro,
e o proletário ele quer dividir os lucros. Só que eles são complementares porque um existe com o outro. Agora o burguês quer diminuir o salário, o proletário quer aumentar o salário. E os complementares são os meios de produção. Agora o burguês quer aumentar a jornada de trabalho, o proletário diminuir a jornada de trabalho. E os complementares é a força de trabalho. Marx traz também o conceito de materialismo histórico. Ele fala sobre a teoria geral, que independente do espaço ou do tempo, então isso era para toda a humanidade, a produção de bens determina a estrutura social e a força produtiva. Então vai influenciar nas relações de produção, como que aquela sociedade produz. Então a gente tem as forças produtivas, que são as condições práticas e concretas para aquela produção, o que é necessário para a gente produzir. Então a gente tem a matéria-prima, os instrumentos, as técnicas e o homem, que é a principal força produtiva, porque é ele que vai, por exemplo, lá na floresta derrubar a árvore, fazer madeira, construir a casa. Então ele que vai usar a matéria-prima, os instrumentos. Só que esses três são as forças produtivas, é o que é necessário para a produção. Aí ele traz pra gente, nas formações econômicas pré-capitalistas, um pouquinho sobre isso. Ele fala assim: a força produtiva em si muda não apenas as condições objetivas, por exemplo, transformando aldeias em cidades, regiões selvagens em terras agrícolas, mas os produtores mudam com ela, pela emergência de novas qualidades transformando-se e desenvolvendo-se na produção, adquirindo novas forças, novas concepções, novos modos de relacionamento mútuo, novas necessidades e novas maneiras de falar. Então, ele fala que essa força produtiva não muda só as condições objetivas em si, só o que tem que mudar. Ele acaba mudando o ser humano também. Então, ele fala sobre as relações de produção, que é a forma com que a sociedade acaba se organizando para produzir aquilo. Então, vai ter a distribuição de forças produtivas e do produto final. Então, cada um vai ficar responsável pela produção de alguma coisa. Então, a gente vai ter o quê? A força produtiva mais as relações de produção. E junto a isso, a gente vai ter a condição material, que vai acabar mudando com a história e mudar os modos de produção da sociedade. Aí a gente tem diferentes modos de produção, segundo Marx. Ele fala o quê? Do modo produtivo primitivo, que ele fala que é o modo de produção utilizado lá pelas primeiras tribos, culturas e civilizações. Ele fala que os meios de produção são comuns, então toda a população compartilha a terra, as caças, e as técnicas ainda eram pouco desenvolvidas, então a hostilidade da natureza era grande, os animais, o clima. Isso favoreceu os homens a se unirem para acabar produzindo o que eles queriam. Então a produção era repartida entre todos aqueles, porque todos eles estavam ajudando, e a produção cresce, se expande, e esse modo de produção não dá mais conta das necessidades. Então aquela sociedade vai estar trabalhando unida, repartindo tudo. Só que acaba que uma hora ela vai crescer demais e aquelas pessoas elas não vão conseguir se sustentar daquele jeito. Então tem o modo de produção asiático também, que ele fala que é um modo de produção que foi utilizado em civilizações como o Egito e a China, onde eles conhecem os ciclos da natureza já. Então, os meios de produção, eles não são mais comuns, então agora eles pertencem ao Estado em si. E tem mais técnica nessa produção também. Os homens, eles acabam se dedicando mais ao trabalho. Então, eles querem tomar a posse da terra e ela e deixa de pertencer ao Estado. Então, esses homens, eles querem ter posse dessa terra. Aí tem o modo de produção antigo, que é o modo de produção utilizado na Grécia e Roma, onde a propriedade é privada. Então, com a expansão das conquistas, aumenta o escravo, então aumenta a minha mão de obra. Então, a qualidade do trabalho escravo é menor
que a do homem livre. Então, diminui a expansão, diminui os escravos e esse modo de produção entra em declínio. Aí tem o modo de produção germânico, que é o modo de produção utilizado pelos povos bárbaros lá. Então, as famílias, elas viviam isoladas. Então, elas que cultivam e trabalham. Então, elas se unem para cultos religiosos e para a guerra. E esse é o modo de produção entra em declínio com a ocupação da Europa. A gente tem o modo de produção feudal, que é o modo utilizado nos feudos durante a Idade Média, como vocês vão ver bastante em história. Que é lá quando a gente junta as características do modo de produção antigo com o germânico e da mescla do trabalho escravo lá na Grécia e Roma com o familiar dos bárbaros. E surge o servo. Então a produção aumenta, as invasões bárbaras diminuem e as guerras internas e revoltas populares. E desse modo de produção entra em crise surgindo o capitalismo. Bom, gente, eu decidi dividir a aula de Marx em duas, senão ia ficar bastante longa. Então, na próxima aula de Sociologia, a gente continua falando dele, sobre outros temas como política e várias outras coisas. Se vocês tiverem dúvida até agora, é só falar comigo. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aí. Tchau, até mais.